Saudações, eu sou Ricardo Tchaikovsky e me perguntaram o que eu acho do trabalho da Lua Valentia. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu não faço esse tipo de vídeo. Eu não faço vídeo comentando do trabalho alheio. E por que eu não faço? Porque eu acredito que se minha opinião não vai fazer diferença para aquela pessoa e muito menos vai fazer diferença para mim, é melhor eu não dar essa opinião, né? E eu não sou fiscal de espiritualidade, eu não sou comentarista do que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Eu acho que cada um tem que viver sua jornada, cada um tem que viver sua vida e fazer as coisas como quer fazer. Independente, não, se a coisa não me afeta diretamente, não tem por que eu comentar a respeito, né? Então, raramente eu faço esse tipo de vídeo comentando aí sobre o trabalho alheio, né? De vez em quando eu faço para elogiar uma ou outra coisa que eu achei bacana no trabalho de determinada pessoa, né? Mas a via de regra eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, porque eu acho que é um vídeo que não agrega nada a ninguém, independente se eu gostar ou não gostar do trabalho da pessoa, que diferença vai fazer afinal de contas? Mas eu também entendo que por eu ser criador de conteúdo, por eu ter um canal aí que se propõe a divulgar conhecimento, as pessoas têm curiosidade para saber minha opinião a respeito de determinada pessoa, de determinado assunto. Então eu resolvi fazer esse vídeo para apontar algumas coisas para vocês, né? É, no ocultismo existem diversas linhas de pensamento, né? E nem todas concordam entre si, nem precisam concordar e nem devem concordar. Eu acho que não tem nada a ver, uma coisa que... Porque assim, a maioria das pessoas acredita que a magia precisa de advogados, que a magia precisa de defensores. Mas a magia é uma arte, posso colocar assim, nesse termo, é uma arte que não precisa de defensores, ela se sustenta por si mesma. Então eu vejo muita gente aí criticando o trabalho de outras pessoas, falando, fulano de tal tá denegrindo a magia. Isso não existe denegrir a magia. O tempo se encarrega de separar quem realmente tinha alguma coisa a acrescentar de quem não tinha, né? Então você só vai saber se aquilo que a pessoa está falando realmente é válido com o passar do tempo, né? Com os frutos, né? A árvore se reconhece pelos frutos. Então eu acho besteira você querer advogar aí pela magia e querer ser o fiscal de espiritualidade. Eu vejo muitos ocultistas criticando os evangélicos por esse tipo de postura, mas eles fazem a mesma coisa, então, né, qual que é o sentido? Né, qual que é a coerência? E falando em coerência, eu acho que quando você vai analisar o trabalho de alguém, você tem que ver, né, um dos fatores principais é a coerência. Mas não é a coerência com as ideias que aquela pessoa está falando, coerência que faz sentido para mim, mas é a coerência entre o próprio trabalho da pessoa, o modo de vida da pessoa, e tem que ver se ela vive aquilo que ela fala. E a Lua Valente é uma pessoa que realmente vive aquilo que fala, né? Ela é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que vive do trabalho dela de forma digna, até onde eu sei, mas mesmo que não fosse, e daí tá vivendo, tá conquistando as coisas, é, tem, tem um grande trabalho aí, sustentado aí, e assim, o fato de coerência não significa que a pessoa ela não possa mudar de opinião sobre um assunto ou outro, tá? O ser humano com a mente saudável, ele costuma mudar de ideia constantemente, né? Então não é isso que eu estou falando a coerência de postura. A postura dela tem que ser coerente. Mesmo que ela mude de ideia sobre determinado assunto, ela tem que manifestar isso de uma forma verdadeira. E a Lua Valente, ela manifesta isso de uma forma verdadeira. Então, assim,
olhando de longe, olhando o trabalho dela que ela faz, não tenho nada a falar contra, não. Eu acredito que ela está no caminho certo e ela está conquistando as coisas dela e ela tem um público que segue ela e pronto, né? Não tem muito o que falar. Agora que vem a grande questão desse vídeo, né? Que muitos pegam no pé dela porque ela faz parte da magia do caos, né? E hoje em dia tem um movimento aí tradicionalista muito grande nos meios ocultistas, especialmente aqui do Brasil, que desdenham da magia do caos. Mas a magia do caos é efetiva. Quem praticou sabe que a magia do caos funciona. Se você vê, existem grandes nomes aí que divulgam a magia do caos, que são bem sucedidos no que fazem, né? Então você vê aí o Grant Morrison, né, o Peter Carroll, eles são caras que estão bem sucedidos e tem outros que estão aí ganhando dinheiro, estão influenciando a cultura pop, né? Você vê o tanto de filmes aí com a temática do caos, no quadrinho, você vê vários quadrinhos, aquele maluco lá do Chemical Romance, eu esqueci o nome do cara. Mas enfim, né, ele faz os quadrinhos lá ele escreve histórias em quadrinhos. Você vê que a magia do caos é uma magia viva que está aí, né, formando consciência, formando opinião, né? Então eu também não vejo o porquê dessa perseguição com a magia do caos. Tem gente ruim? Tem, mas todo meio tem, né? Nas religiões a gente tem pessoas boas, pessoas ruins. Na magia dita tradicional, nós temos. Na verdade, sim, na magia dita tradicional, quem que se destaca? Me dá um nome aí que se destaca assim, tão amplamente, tão fortemente como um Grant Morrison, por exemplo. Eu desconheço. Eu sei que tem autores bem específicos, que o Skinner, por exemplo, que é muito bom, mas assim, se você perguntar para um estudante de ocultismo aí, mediano, que não está muito ligado aí nessas questões mais profundas, ele muitas vezes nem conhece, né? Então, assim, a gente vê, tá, igual, muito se critica agora a magia moderna. A magia moderna que, não, a magia moderna denegriu a magia deturpou tudo. Mas qual autor tradicional que existe aí? A última foi a Gripa, né? E aí você vê, falar uma Papas, Levi, eles não são tradicionais, né? Crowley não era tradicional. Então, os grandes nomes aí do ocultismo que têm livros publicados, ele tem um pensamento moderno. E por que eles têm pensamento moderno? Porque eles são produto do tempo em que foram criados. E a gente está na era moderna, digamos assim, né? Então, assim, falar, mas para praticar magia você tem que pensar como alguém, como um mago medieval. Eu até concordo que você tem que ter uma perspectiva de visão próxima ao mago, mas você nunca vai pensar como um mago medieval porque você não vive na era medieval. Se você fosse pensar igual um mago medieval, então você corta a sua luz, né? Corta o saneamento básico, pega a peste negra, pega a gripe espanhol, entendeu? E vive aí sua vida de medieval, né? A humanidade evoluiu e sendo assim, os conceitos evoluem, as tentativas de explicar o universo evoluem também. É natural que as pessoas peguem dados científicos que, que são feitos através de experimentos, de coletas de dados, de comparação, e queiram adaptar isso à magia. Eu não vejo nenhum grande problema nisso, nenhum grande questionamento. Eu acho que se você tentar viver um estilo de vida medieval, muito provavelmente você não vai conseguir, porque a gente não está mais na era medieval, né? Então eu acredito que a magia ela evolui sim, os conceitos
eles não são unânimes, eles não são uniformes. Na magia existem vários grupos. E a história que vai dizer, né? Porque a história ela acontece o tempo todo. Mas a história que vai para os livros, ela seleciona certos fatos históricos, entendeu? Então, e quem que seleciona isso? São mentes humanas que querem favorecer uma narrativa. Então, assim, tudo que a gente sabe sobre história, ele já parte de um filtro da perspectiva do historiador, entendeu? Então a gente não consegue saber exatamente como que era um determinado período que aconteceu. Então a gente sabe pelo que o material bibliográfico nos fala, mas aquele material bibliográfico ele já passou num filtro. É a mesma coisa você pegar um livro de Kimbanda hoje, por exemplo, muito provavelmente aquele livro de Kimbanda ele vai falar sobre a visão de Kimbanda daquele determinado grupo, daquele determinado templo que está trabalhando. Mas ele não reflete a Kimbanda como um todo, porque cada templo de Kimbanda ele tem suas próprias metodologias, tem suas próprias técnicas. Mesma coisa na magia medieval. Né? Você pega dois grimórios, eles são totalmente diferentes. Né? Você pega o Grimório Veron e as Chaves Menores de Salomão, eles são diferentes. Eles têm essas diferenças. Por quê? Porque eram pessoas diferentes que praticavam aquilo, que escreveram aquilo. Qual dos dois é mais medieval? Essa aí que é a questão. Os dois são medieval. Né? Mesma coisa a magia moderna que está sendo produzido. Vários autores estão escrevendo livros aí. Né? E eles não vão concordar em tudo. Então eu acho uma besteira. Eu não entendo como pessoas assim que não acreditam, por exemplo, voltando à Lua Valente. Ela é o canal dela é focado em magia do caos, arte e liberdade. É o mote dela. Entendeu? Então, se você não se identifica com isso, por que você vai perder tempo lá? Eu não entendo as pessoas que não gostam. Ah, não gosto de magia do caos. Então, por que você está assistindo os vídeos dela? Tem outros vídeos aí no YouTube. Sei lá, vai namorar, vai no McDonald's comer um barato, vai passar um tempo com a sua família. Sei lá, vai fazer sexo, não sei, vai fazer qualquer coisa, menos assistir o canal dela. É a mesma coisa no meu canal aqui. Cara, não quero que ninguém aqui fale que eu sou o mestre, igual já colocaram aí. Não, você quer dar uma de mestre? Não, eu tô falando aqui a coisa que eu vivo. Assim como ela tá falando as coisas que ela vive lá. Entendeu? E agora, por que isso incomoda tanto? Não sei. Eu acho que, sei lá, as pessoas têm muito tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder. Então, quando eu não é uma coisa que eu não me identifico, que eu acho que não serve para minha vida, por que diabos que eu vou me meter com isso? Ah, eu quero provar que eu tô certo. Sei lá, para quê? Para quem que você vai provar que você tá certo? Eu acredito mais ou menos por aí, né? E eu sei que tem muitas pessoas que fazem esse tipo de pergunta porque eles querem ver treta, eles querem que de repente eu fale alguma coisa que eles possam usar de meme, alguma papagaiada dessa, né? Mas eu não acredito que isso tenha uma efetividade, tenha um valor real, né? Muito igual as pessoas que conhecem eu há mais tempo aí, que já estão acompanhando o canal, sabem que eu tenho uma relação de amizade aí com o Maganael, por exemplo. O Macanael é uma pessoa que, se você for ver a ideologia dele, é totalmente diferente da minha. Né? Ele segue um sistema de magia salomônica com uma pegada mais tradicional. Ele tem uma profunda relação com Adonai, com o Deus de Israel. Né? E vocês sabem que eu não vou por esse lado, eu não vou por esse caminho. Mas nem por isso eu tenho inimizade com ele. Então muitas pessoas vêm na maldade aqui perguntar para ver se eu falo alguma coisa ou pergunta para ele, para ver se nós temos uma relação de amizade mesmo. Eu não conheço ele pessoalmente, conheço ele só pela internet, mas temos essa relação. Assim como um dos meus mestres espirituais, que é o J.R.R. Abraão, hoje em dia está numa pegada mais religiosa.
né? Ele se converteu aí ao cristianismo e até fundou uma igreja e tal. Só que ele é um cara que quando vocês me fazem uma pergunta que eu não sei responder sobre algum tema do ocultismo, e eu falo, ô Abraão, eu dou um toque para ele lá e falo, você sabe alguma coisa sobre isso? No dia seguinte, o meu HD tá lotado de material que ele me manda, fotos dos rituais que ele fez, porque ele tem um arquivo muito grande aí de coisas, textos, livros, PDFs. Né? Quando eu comecei a Sociedade Luciferana de Estudos Esotéricos, eu falei com ele, né? Eu falei, eu queria estudar um pouco seu material, sua obra bibliográfica. Ele falou para mim, beleza, qual o livro meu que você não tem aí que eu te mando? Que eu te mando, eu te dou de presente, entendeu? E eu sou luciferiano, assim, eu não gosto de me intitular luciferiano porque também eu acho que esses rótulos aí, numa era de internet, onde muitas pessoas estão vivendo mais na aparência do que na prática, né, do que no dia a dia, atrapalha um pouco, atrapalha os caminhos, né? Porque se você falar, sou luciferiano, tem um monte de pessoas aqui que conhecem meu trabalho dentro do cristianismo esotérico. E essas pessoas estão comigo até hoje, né, porque acreditaram nas coisas que eu estava falando. E ainda assim, até hoje, eles perguntam coisas referentes ao cristianismo esotérico e eu respondo. Mesmo que eu não siga mais esse caminho, eu respondo. Né? Se eu tivesse uma postura mais agressiva, uma postura mais caricata, eu ia falar para um grupo muito específico de pessoas. E não é o que eu quero. Né? Eu quero debater ideias, eu quero arranjar amigos, eu quero fazer um círculo social saudável aí no ocultismo. Falando, conversando com pessoas de diversas crenças e diversos sistemas de magia. Peraí, caiu o bagulho aqui. Então é isso aí. Né? É o que eu acho do trabalho da Lua Valente. Me parece um trabalho honesto. E é isso aí. Ela está vivendo a vida dela da maneira que ela acha que deve viver. E não tem muito o que falar. Né? Eu gosto do trabalho dela. Sou Ricardo Tchaikovsky. Só aproveitar e fazer um merchan então. Se você quiser entrar na Sociedade de Luciferiana de Estudos Esotéricos, o link vai estar aí na descrição. A gente faz assuntos de vários ramos de esoterismo, não só do luciferianismo, mas a gente procura estudar diversos sistemas de magia e procura estudar várias técnicas mágicas de diversos sistemas. Então, se você tiver a fim de estudar o ocultismo de uma maneira séria, de uma maneira com honestidade, considere entrar aí para a nossa sociedade, o link vai estar na descrição. É um sistema de assinatura, você assina o pacote que você acha mais condizente com a sua realidade e tamo junto. Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.